Olá, pessoal, bom dia. Primeiro, desculpem aí pela demora, a gente teve um probleminha técnico, mas agora já está tudo certo, então vamos lá. Primeiro, bom dia, né? Sejam bem-vindos aí à primeira edição do ciclo Webinar para Empresas Estatais. Meu nome é Ariadne Souza, eu faço parte do time da Alliance for Integrity, e o tema que nós abordaremos hoje vai ser a Lei da Responsabilidade das Estatais, que é a Lei 13.303, com foco em governança e compliance. Os nossos convidados a falar sobre o tema é o Fernando Macedo, ele é coordenador geral da Diretoria de Conformidade da Eletrobras, e o Eusen Clever Freitas de Aguiar, que ele é gestor de governança, riscos e integridade e controles internos da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Antes de começar, eu só queria apresentar brevemente a vocês a Alliance for Integrity, para aqueles que não conhecem. Bom, a Alliance for Integrity ela é uma iniciativa global fomentada pelo governo alemão, e o nosso principal objetivo é promover a integridade entre parceiros de negócio e outros atores relevantes no sistema econômico, principalmente através de ações coletivas. Através da nossa rede de especialistas em anticorrupção, nós oferecemos suporte a parceiros locais e globais na implementação de medidas anticorrupção. Aqui, para vocês terem uma ideia da nossa presença global, na América Latina nós temos escritórios em São Paulo e na Cidade do México, e nós trabalhamos em toda a região. Então, nós trabalhamos na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e na Colômbia. Também temos escritórios em Gana, na Índia, que também trabalha ali na região da Indonésia, também na Ásia, e também temos o nosso secretariado que fica em Berlim. Para vocês entenderem um pouco quais são os nossos pilares, né? O que a gente oferece. Primeiro, aprendizagem entre os pares, intercâmbio internacional, então, principalmente entre grupos de trabalho com representantes de diversos setores, né? Tanto setor público, sociedade civil e setor privado, principalmente em grupos de trabalho a nível local, regional e global. O diálogo público-privado, nós criamos aí um sistema, uma área neutra, né, para que o setor público e privado possa discutir medidas anticorrupção. Também a conscientização e intercâmbio de informações, então promovemos aí atividades de conscientização e também para ter essa troca de informações. E as nossas capacitações de prevenção à corrupção, nós temos o nosso DEP, que é a capacitação de empresas para empresas, e também os webinars entram também na linha aí de capacitações de prevenção à corrupção. Só para deixar claro para vocês, durante o webinar vocês podem enviar questões através do nosso chat, nós teremos um tempo final para que os nossos convidados respondam a essas questões. Essa é a primeira edição do webinar para empresas estatais, nós teremos mais 2 edições esse ano. No final, enviarei para todos, né, os próximos webinars, a data e os temas. E agora eu vou deixar a palavra com os nossos convidados para que eles possam falar aí sobre o tema. Muito obrigada e eu desejo um ótimo webinar para todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. E aí agora a gente vai abordar esses principais aspectos trazidos pela Lei 13.303, esses marcos extremamente relevantes de governança e compliance. Essa é a nossa agenda, né? A gente vai estar aí falando um pouquinho sobre essa questão da apresentação, a Lei 13.303, governança em si. É muito importante ter uma ideia dos conceitos inerentes a isso. E aí vamos entrar no mérito da Lei 13.303 e a governança em si, que aspecto de governança que ela traz. Nós vamos falar de uma questão, de uma forma de distribuir esse assunto em dimensões muito interessante, até para quem pretende aplicar isso. E como faço? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso e também vamos falar bastante aí sobre compliance para vocês. Trazendo o primeiro aspecto aí sobre a Lei 13.303, só um instantinho. Aí. O primeiro aspecto da Lei 13.303, pode passar mais um. Ok. Conhecido como Lei de Responsabilidade das Estatais ou simplesmente Lei das Estatais, né? Ela preenche uma lacuna normativa de quase 2 décadas que nós temos aí trazidos pela nossa Constituição, e ela vem estabelecer e trazer regulamentos importantes, regramentos importantes a serem observados pelas empresas públicas nesse quesito, trazendo aí aspectos de segurança jurídica, eficiência e resultados mensuráveis. Ela quer aferir se as empresas públicas estão performando bem, trazendo realmente benefícios para a sociedade, e os compromissos, né, trazidos pela alta administração através da Carta Anual
da política pública e governança corporativa. E isso, com certeza, colocando todos esses aspectos, vai trazer uma grande confiança no mercado em relação às empresas públicas em geral. E, dentro dessas novas regras que são trazidas pela Lei 13.303, a gente coloca a questão da adequação de estatutos. Isso é um ponto muito importante, porque mesmo empresas com grande maturidade, empresas bem maduras, com muitas décadas de estrada, também precisavam rever os seus estatutos frente às inovações que foram trazidas pela legislação, principalmente no que diz respeito ao aspecto de governança. Também tivemos aspectos como criação de novos órgãos de governança, alinhamento ao planejamento estratégico institucional e prestação de contas. Tudo que é feito na empresa ou para a empresa tem que prestar contas à sociedade, e aí você precisa estar atento ao seu planejamento estratégico, ao seu plano de negócios. O Código de Ética e Conduta é extremamente relevante, né? A gente tem falado aí desde 2014 de aspectos relevantes inerentes a isso, e a lei, então, traz importantes marcos, né, dentro dessa ótica. Políticas de divulgação de informações e transações com partes relacionadas. E o interessante é que a legislação traz isso dentro lá de um artigo específico, mas traz poucas informações assim, de como fazer, né? E aqui a gente vai estar dando algumas dicas para vocês nesse sentido. Bom? E regras de licitação em contratos, trazendo aí algumas mudanças naquilo que já estava pré-estabelecido, a legislação sobre pregão eletrônico, ou a própria Lei 8666, né? Que eram os grandes marcos que nós tínhamos até o momento. E aí a parte de licitações e contratos, que a Lei 13.303 traz como novidades. Do ponto de vista de governança corporativa, a gente tem uma principal motivação de trabalho que também a lei das estatais traz para a gente, que é a questão do conflito de agência. A relação entre o dono, entre a propriedade de uma empresa, com os agentes de controle daquela empresa no dia a dia, os administradores. A lei das estatais, ela também procura tentar resolver os interesses do controlador dentro dos atos de gestão daquela organização, para evitar quaisquer conflitos de interesses ali possíveis. Existem várias definições que tratam de governança corporativa de uma maneira geral, seja de autores mais tradicionais, seja de institutos de referência como o IBGC. Enfim, a gente traz aspectos como a governança corporativa como uma guardiã de direitos, como um sistema de relações, como um sistema normativo e como uma estrutura de poder. Em síntese, para tentar dar o caminho para o que o Elzen vai contar aqui para a gente tem claramente que tipo de relações são essas entre alguns atores, alguns agentes, durante a sua tomada de decisão e seu aspecto de fiscalização e controle, para que o desejo do dono, do acionista, dos sócios, se transforme nos atos do dia a dia da gestão. Então, de que maneira essas práticas e esses atores vão interagir para permitir esse desejo que vem do dono, do acionista, da sociedade. Perfeito. E a gente não poderia deixar de tecer para vocês aqui uma definição, né, de governança corporativa. Se vocês forem fazer uma pesquisa breve aí, vocês vão encontrar inúmeras definições, né? Mas a gente quer citar aqui uma bem relevante, trazida aí pela publicação do IBGC, né, que é o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa de 2015, aonde temos a definição de governança corporativa como sendo o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, com administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando os recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. Agora, apesar de colocarmos aqui para vocês como referência uma definição de governança muito interessante, pertinente do IBGC e também bem atual, é interessante prestar atenção no que vem na legislação. Cito, por exemplo, para as empresas que são da administração autárquica direta, autárquica fundacional, o Decreto 9.203 de novembro de 2017, que trata de governança corporativa, de governança pública. Então, é um instrumento também muito para consulta. Outro instrumento muito importante agora trazido pelo TCU, no seu referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública, um sistema de governança corporativo que sirva como exemplo.
Aqui nós temos a sociedade, os cidadãos ou outras partes interessadas que vão demandar resultados da empresa pública em geral ou da empresa de economia mista. Essas instâncias internas de governança, e aí formada pela administração, conselho de administração, né, apoiado pela auditoria interna, comissões e comitês, formam esse conjunto de instâncias internas de governança. Do outro lado, nós temos as instâncias externas de governança, e aqui a gente vai trazer o próprio Congresso, o próprio Tribunal de Contas da União, aonde na prestação de contas do plano de negócio, por exemplo, eles têm que receber o relatório de prestação de contas anual de como foi a execução do plano estratégico, do plano de negócio da empresa. Isso tem que ser feito anualmente e o Conselho de Administração tem a obrigação de prestar contas. Além disso, temos também as instâncias externas de apoio à governança, como a auditoria independente e o controle social organizado. Nessa questão de auditoria independente, nós temos algumas coisas que são preconizadas pela Lei 13.303, que a gente tem que prestar atenção também. E isso levando, então, a gestão tática dos dirigentes e a gestão operacional do gerente. Eu queria só deixar uma mensagem para vocês: pensem em governança como a gestão da gestão. É muito simplório, mas eu vi isso há anos atrás e explica muito bem esse conceito de governança. Bem, eu queria citar aqui um aspecto extremamente relevante para as empresas públicas em geral, que foi a avaliação de governança que está sendo preconizado pelo Ministério do Planejamento, na figura da SESC, onde eles têm realizado eles estão no terceiro ciclo de avaliação, os 2 primeiros ciclos já estão concluídos, finalizados, com seus resultados divulgados, onde eles avaliam as questões de governança que são preconizados pela Lei 13.303 e outros instrumentos também, como as instruções normativas chamadas CGPAR. Eles avaliam todo esse conjunto, assim como o decreto 8.945 também. E eles são uma referência extremamente importante de avaliação das empresas públicas, como é que está o seu status nessas questões, mas também nos dão um norte do que precisamos fazer ainda também. Eles utilizam 3 dimensões, né? Gestão, controle e auditoria, transparência das informações, conselhos, comitês e diretoria. E a gente vai verificar em um pouco mais de detalhes cada um desses aspectos. Na dimensão gestão, controle e auditoria, nós temos as questões que são trazidas pela lei relacionadas à remuneração variável para os diretores, gestão de riscos, controles internos, auditoria interna, código de conduta e integridade, fiscalização da governança. No que diz respeito à transparência das informações, temos as questões dos requisitos mínimos de transparência que são ou que precisam ser observados pelas empresas. E os conselhos, comitês e diretorias, no que diz respeito a treinamento para administradores e conselheiros, e administradores, lê-se aqui, os diretores e o conselho de administração, né? E os conselheiros aqui, a gente está falando também dos conselheiros fiscais, os comitês diversos, requisitos e vedações e os membros independentes. Esses aspectos são abarcados nesses 3 ciclos de avaliação do indicador de governança denominado IGSES. Dentro dessa dimensão gestão, controle e auditoria, temos as questões relacionadas à remuneração variável para os diretores. Os diretores nós passamos a ter a necessidade aqui, isso é colocado pelo decreto, pela lei também, de possuir remuneração variável para os diretores, vinculada ao atendimento das metas dos resultados na execução do plano de negócio. Então, a remuneração do diretor passa a ser dada pelo quão eficaz ele é no cumprimento dos objetivos do negócio. Gestão de riscos. É verificado se as empresas possuem uma área para tratamento de gestão de riscos, integridade, controles internos. São aspectos que são trazidos pela lei, pelo decreto, mas também cito aqui a importância da Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento, CGU, no que diz respeito à governança. E aí cita de forma muito forte a gestão de riscos como um braço executor dessa governança. Controles internos, né? Se nós implementamos práticas cotidianas de controles internos, e aqui a gente está colocando os aspectos, para cada ponto desse, nós trazemos os artigos e os incisos da lei para apoiá-los depois em consultas futuras. Tá? Ela precisa estar vinculada ao Conselho de Administração, ela precisa existir. Temos empresas públicas ainda que não têm áreas de auditoria interna implementadas.
códigos de conduta e integridade, né? Se possui e divulga na forma prevista na lei, se realiza treinamentos periódicos sobre o tema aos administradores e empregados. E aqui a gente chama a atenção de que isso precisa ser tratado de forma bem contundente para a alta administração e também para o corpo de empregados. Não adianta tratar desse tema só com o corpo de empregados. Você precisa tratar desse tema prioritariamente também com a alta administração. E aqui está com uma letra menor, mas se nós disponibilizamos o canal, possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao seu descumprimento. E é interessante notar que em todas as palestras de compliance, integridade que vocês observaram nesses últimos 2, 3 anos, o canal de denúncias é o top 10. Está ali sempre em todas as apresentações. Isso precisa existir como um mecanismo importante de governança. Na dimensão transparência das informações, temos a Carta Anual de Governança Corporativa, né? Aqui citamos o artigo da lei que traz essa questão, e o mais relevante a citar aqui é a obrigação do Conselho de Administração, uma prestação de contas à sociedade daquilo que ele pretende fazer, né, para atingir os objetivos da empresa. É um compromisso da alta administração da empresa com os objetivos institucionais, com uma prestação de contas para a sociedade. É um documento extremamente relevante. Nós temos ainda uma grande quantidade de empresas que ainda não têm esse importante instrumento de governança. Política de divulgação de informações relevantes, outro artigo da lei, assim como relatório integrado ou de sustentabilidade. Esses dois aspectos, a política de divulgação de informações relevantes, respeita tudo que a empresa detém de informação relevante, mas que pode ter ou não algum nível de sensibilidade, algum nível de criticidade, que você precisa, às vezes, restringir, mas, fora isso, tudo mais você tem que dar transparência, né? Então, é uma política importante, porque demonstra o compromisso da empresa para a divulgação e a transparência com a sociedade. O relatório integrado de sustentabilidade é um relatório extremamente importante, ele vai ganhar força nesses próximos anos. A SESC, na condução dessas avaliações, ela tem considerado até modelos internacionais, frameworks, para a produção desses relatórios, como o IRC e o IIRC. Né? São padrões de relatório de sustentabilidade que nós temos que marcar. Naquilo que a empresa faz, ela tem que prestar contas dos aspectos sociais, da prestação do seu serviço, nos aspectos ambientais e também de sustentabilidade. Políticas de transações com partes relacionadas, no que diz respeito ao relacionamento da empresa, a empresa pública, com a própria União, com os demais órgãos, públicos, com os seus fornecedores, como é que você regra, quais são os cuidados que você tem que observar. Então, são documentos extremamente relevantes que o governo, que pensa em governança, não abre mão. Toda empresa pública precisa pensar nesses aspectos. Na dimensão de transparência das informações, temos aí a política de dividendos elaborada à luz do interesse público que justificou a criação da empresa. Como a empresa, então, distribui os seus dividendos? Algumas empresas públicas colocaram essas questões no seu estatuto. Perfeito, essa ação está adequada. Mas é extremamente interessante você ter um outro documento, que é uma política onde você pode estabelecer regramentos, estabelecer as competências devidas de diferentes atores, inclusive os externos, de como isso se dá. Né? Então, não só trabalhar no estatuto, mas também ter um documento próprio, que é a política de dividendos. Remuneração de seus administradores e conselheiros, né? Disponibilizar ao público a remuneração mínima, média e máxima por função de seus administradores e conselheiros. No site da empresa tem que estar disponível essa relação e ela ser mantida atualizada mensalmente. Qualquer cidadão que entre no site da empresa vai ter acesso a essa informação. Enviar análise realizada pelo CA sobre atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócio e da estratégia para o TCU e o Congresso Nacional. É uma questão extremamente relevante. Virou o ano, fecha o ano seguinte, janeiro, fevereiro, terminou a análise do Conselho de Administração, fecha esse relatório e envia-se uma cópia desses relatórios para o Congresso Nacional e para o TCU. E é importante, na verificação dos entes externos, se a empresa está cumprindo isso, eles verificam os ofícios que foram enviados, informações. É interessante armazenar ou guardar essas informações, até o e-mail pelo qual você tem enviado isso. Ata das Assembleias Gerais, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e os currículos dos administradores. Uma ferramenta extremamente importante. Toda empresa pública precisa deixar disponível no seu site, de forma transparente, as atas
desses instrumentos da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Elegibilidade, né? Os trabalhos exatos da área de risco. Então, isso tudo é extremamente importante. Dimensão, conselhos, comitês e diretoria. Treinamento específico na posse para administradores e para os conselheiros fiscais, lembrando, né, administradores, diretoria e conselho de administração. Treinamento específico anualmente para administradores e conselheiros fiscais. Chama a atenção aqui que há uma diferença. O conselheiro entrou, o diretor entrou, um conjunto mínimo de treinamentos relacionados a esses aspectos de governança precisam ser dados na posse. Aí, e anualmente tem que ter uma previsão de capacitação, de treinamento de todo o seu conselho e dos demais administradores nesses aspectos também. Essas comprovações precisam ser armazenadas, guardadas e apresentadas quando devido. Comitê de elegibilidade, né, verifica a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal. Extremamente importante, né? Agora alguém para tomar posse como conselheiro, como administrador, tem que comprovar uma série de questões. Isso aqui foi um avanço gigantesco, aí eu estou falando como cidadão, né? Realmente foi um avanço para as empresas públicas em geral. Você garante uma qualidade técnica dos profissionais que assumem esses cargos, né? O Comitê de Auditoria Estatutário, também outro órgão estatutário que foi criado com o advento da legislação. A gente ganha mais um instrumento aí de gestão para nos ajudar a cuidar das empresas. Possui e divulga o regimento interno do Comitê de Auditoria. Como é que esse Comitê de Auditoria trabalha? O que está regrado no seu regimento interno? É importante dar publicidade a isso. O Conselho de Administração monitora decisões que envolvem transações com partes relacionadas e códigos de conduta dos agentes. Então, mais uma vez, trazendo relevância de termos um bom código de conduta, de termos uma política de transações com partes relacionadas e a obrigação do Conselho de Administração de se preocupar com essas questões. A política de gestão de riscos aprovada pelo Conselho de Administração. Então, não basta só ter a área, você precisa ter uma política estabelecendo as diretrizes, o norte principal de como a empresa vai encarar esse assunto de gestão de riscos. O Conselho de Administração avalia os diretores da empresa pública e da sociedade de economia mista. Então, anualmente, o processo de avaliação do Conselho de Administração de seus diretores. O regimento interno do Conselho de Administração prevê prazo mínimo para o envio da pauta e da documentação necessária para a apreciação dos assuntos. Nossa, a lei se preocupou com um detalhe desse ponto? Sim, é verdade. Porque como nós queremos que o Conselho de Administração cuide bem de assuntos que são estratégicos, uma grande complexidade para a empresa se não tiver o tempo devido para fazer as devidas análises de cada material apresentado. Regimento interno do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal se reúne periodicamente com o Comitê de Auditoria Estatutário. Isso é interessante. Se não está previsto nos regimentos internos, isso precisa ser provocado, essas reuniões precisam acontecer. O Conselho de Administração contempla membros independentes? É uma questão extremamente relevante e eu chamo a atenção aqui de um ponto, né? Para empresas de menor porte, né, um rendimento aí abaixo de 90 milhões, você não tem essa obrigatoriedade, mas é uma boa prática de governança você ter membros independentes. Então, isso é um fator relevante hoje sendo considerado. O Comitê de Auditoria Estatutário contempla membros independentes. Mesma questão. No que diz respeito à avaliação da SESC, então, eu queria trazer para vocês aqui um quadro muito interessante, trazendo aqui o primeiro ciclo e o segundo ciclo, né? E aí a gente tem as empresas, né? Qual era o percentual que estavam com nível 1? Tínhamos só no primeiro ciclo, que era em novembro de 2017, 7 empresas, né? Depois, com nível 2, 5 empresas com 11%, nível 3, 20 empresas representando 44%, e o nível 4, 13 empresas. No segundo ciclo, a gente já percebe que com nível 1 já passamos para 16 empresas, 34%, e olha, aqui a gente está falando de maio de 2018. Né? O nível 2 já com 26 empresas, o nível 3 com 4 empresas e o nível 4 com 1 empresa. E é interessante retratar aqui, porque a SESC, eles se assombraram assim, com o esforço, eles ressaltaram, elogiaram bastante as empresas públicas no esforço conduzido na melhoria dos aspectos de governança preconizados pela legislação. Isso nos dá muito orgulho, né, para as empresas que participaram desse esforço, mas é muito importante também para nós, enquanto cidadãos, sabermos disso. As empresas públicas estão buscando a excelência na sua governança, na sua gestão como um todo.
Muito interessante isso, tá? E em pouco tempo. Vale a pena a gente ressaltar isso. E para ajudá-los nesse sentido, e aí no caso, né, a legislação, quando fala de política de divulgação de informação relevante, política de transação por partes relacionadas, nós temos um parágrafo na lei, referendado por um parágrafo no decreto 8.945. E o que, na verdade, o legislador queria dizer quando ele estipulou aquele ponto? Nós tínhamos aqui, então, você procurando na internet pelo nome desses documentos, SEST, você vai chegar na página deles, onde eles apresentam esses documentos, exemplos, modelos que a gente pode utilizar para compor os nossos próprios documentos. Bom, a gente viu que a quantidade de requisitos, exigências da lei das estatais é imenso. A gente já viu algumas perguntas aqui de colegas, aqui no webinar, já perguntando como implementar, que área seria responsável por cada uma dessas coisas. Primeira coisa que acho que vale a gente destacar é que não se constrói a implantação de elementos de governança corporativa, riscos, controles internos, compliance, ética, de uma forma rápida e imediata, como se eu tivesse contratado ou comprado um produto de prateleira. Isso tudo é um desenvolvimento feito pelas organizações. Feito, inclusive, com a existência desses atores que o Elzen contou para a gente, que compõem a governança corporativa. Dentre eles, os atores que representam a gestão daquela empresa e os atores que representam esse controle ou fiscalização. É a presença de uma auditoria interna, de uma auditoria externa, de um órgão de controle externo como o CGU, como o TCU, e os relatórios que a gente dá para as outras partes interessadas, como o relatório de sustentabilidade, que o Elzen contou aqui para a gente, que servem como instrumentos para o avanço da implantação dessas práticas, não só as práticas de governança, como todas as que a gente viu até aqui. O IG-SEST, como índice de governança da SEST, também apresentado pelo Elzen, acaba sendo uma ferramenta para se verificar o quanto que essa maturidade dessas práticas estão avançando ano a ano. E não é à toa que ele tem aqueles 4 níveis. As empresas que estão com o melhor nível de maturidade dessas práticas estão ali no nível 1, e as empresas que estão iniciando essa jornada estão ali no nível 4, com esses gradientes no meio do caminho. Eu entraria agora, dentro do webinar, discutindo um pouco mais a questão de compliance, a questão de mecanismos de licitação com fornecedores, obviamente expandindo um pouco mais da visão da 8666 para o que está disposto na lei das estatais, para que as empresas possam construir seu próprio regulamento, mas não posso deixar de destacar que algumas dessas práticas que a gente vai falar aqui, sejam as de compliance, sejam as anteriores que a gente falou de governança, de riscos, elas, para algumas empresas, já são verdade, já são exigências mais antigas, por serem empresas, às vezes, de capital aberto ou de capital fechado, com acionista, com regras muito claras em comissão de valores mobiliários, etc. Então, o que a lei das estatais traz para a gente é um norte e que caminhos são esses que as demais empresas que já não têm esse conjunto de exigências anteriores pela forma como ela como ela foi criada e como ela presta contas com suas partes interessadas, de que maneira fazer isso para as demais empresas. No que tange a compliance, a gente vai resgatar um pouquinho a linha do tempo com a Convenção Antissuborno da OCDE, que é uma convenção que aconteceu em 1997, nesse segundo bullet desse slide, como uma resposta a 20 anos, com 20 anos de atraso, à Lei Norte-Americana Anticorrupção, o FCPA de 1977, que está disposto no primeiro bullet. Essa convenção, ela obrigatoriamente se aplica a todos os países membros da OCDE, não era o caso do Brasil e de outros países da América Latina, mas, além dos países membros, outros países poderiam ser signatários de forma voluntária a essa convenção, desde que eles formalizassem isso por instrumentos oficiais. Então, o Brasil, no ano 2000, por meio do decreto 3678, ele fez a adesão formal a essa convenção antissuborno da OCDE, e, a partir dali, com as regras dessa convenção de 97, os países membros e signatários, eles tinham 20 anos para implantar um conjunto de regras, um conjunto de leis que visasse a proteger suas instituições contra suborno e todas as outras práticas relacionadas a questões de integridade corporativa. Então, a gente tem, no Brasil, especificamente, a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção Brasileira, de 2013, não foi a primeira das iniciativas brasileiras. Em 2011, a gente teve a Lei de Acesso à Informação, em 2013 também a Lei de Conflito de Interesses, e em 2016 a chegada da Lei das Estatais. Essa legislação, tanto a Lei Anticorrupção quanto a Lei das Estatais,
elas têm seus decretos regulamentador, e a gente ainda teve no Brasil o advento da Operação Lava Jato, que se iniciou ali em 2014, que deu uma sensibilidade para a sociedade brasileira de que essas regras deveriam ser, de fato, implantadas em todas as instituições públicas de nosso país e também instituições privadas. Há uma forma de se implantar esse conjunto de regras a partir dessa Convenção Antissuborno da OCDE, que o Brasil foi signatário. A CGU publicou em dezembro de 2015 4 guias de apoio à implantação de programas de integridade. Um dos 4 é o Guia de implantação de programas de integridade para empresas estatais. Esse guia ele trata a implantação em um conjunto de 5 iniciativas diferentes, que a gente chama de 5 dimensões de um programa de integridade, e que estão 100% alinhadas com a plataforma vigente no que tange a conjunto de controles e práticas, que é o COSO 2013. A gente não deve confundir aqui com a iniciativa do COSO ERM, que tem uma versão mais atualizada especificamente para a gestão de riscos, mas essa visão entre a metodologia da CGU de implantação de um programa de integridade e o COSO 2013, de como deve ser essa plataforma de melhoria de um conjunto de práticas de uma organização, abordam basicamente 5 aspectos. O ambiente de gestão, no nosso caso do programa de integridade, é o que se costuma chamar corriqueiramente do tom from the top, ou seja, o que é que vem dessa alta administração para o dia a dia daquela empresa, daquela organização. A análise periódica de riscos, os riscos eles vão variando ao longo do tempo, eles não são estáticos, e eles têm muita relação, fortíssima relação, com os objetivos estratégicos daquela organização. Eles são derivados desses objetivos estratégicos. Uma terceira dimensão seria a formalização de um conjunto de políticas e procedimentos necessários à implantação desse programa de integridade. A quarta dimensão dessa metodologia se refere a toda a estrutura de informação dela, ou seja, um conjunto de práticas de comunicação e treinamento para fazer essa mensagem chegar para todos os públicos de interesse. E a quinta e última dimensão é uma dimensão que a gente categoriza como monitoramento. Na verdade, ele vai mais além do monitoramento. Também fala de interrupção, de mecanismos de interrupção, de canal de denúncias, de recebimento de manifestações, etc., de conjunto de indicadores de acompanhamento de performance disso, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas 5 dimensões aqui. A primeira delas, essa que vem o tom da administração, ela parte, obviamente, de um discurso de apoio ao programa de integridade por parte das empresas. Esse discurso ele não pode ser um discurso vazio, apenas verbal. Ele deve estar robustecido de um conjunto de aprovações formais de diretoria ou de conselho, demonstrando que essas práticas, de fato, estão sendo colocadas formalmente para a organização. A alta administração também deve alocar os recursos necessários para a implantação de cada uma dessas práticas que a gente viu, não só as de integridade corporativa, mas de fomento à cultura ética, de gestão de riscos, de melhoria desses agentes, da performance desses agentes de governança corporativa. Então, para isso, tem que ter recursos na estatal investidos e dedicados a isso. E eu, cuidadosamente, escolho a palavra investimento e não custo disso, para que a gente possa perceber, ao final da nossa apresentação, uma percepção de criação de valor do que essas práticas podem trazer. Essa alocação de recursos, obviamente, vai ser maior quando eu estou iniciando essa jornada de implantação dessas práticas, mas à medida que se avança na maturidade, com o passar dos anos, essa alocação de recursos passa a ser de continuidade, não mais de implantação inicial. E também cabe à alta administração fazer uma supervisão efetiva do programa. Não adianta ela entrar com esse discurso verbal e se ela não tem reuniões periódicas com os responsáveis, com as diversas áreas, e a gente vai endereçar em algum slide um pouco mais à frente, quais seriam essas áreas típicas de implantação de tudo isso. Já houve uma pergunta aqui no fórum, e a gente vai tratar sobre isso, mas como deveria ser esse contato direto com essas áreas para fazer a supervisão do programa. Na segunda dimensão, a dimensão de análise periódica de riscos, a gente deve levar em consideração aquela premissa inicial, que riscos eles são elencados, são detalhados a partir dos objetivos estratégicos da organização. O trabalho de detalhamento tem muito a ver com a atuação de uma área de gestão de riscos com os proprietários dos riscos de uma empresa, o que a gente chama a primeira linha de defesa, o chefe de cada uma das áreas daquela organização. Deve estar estabelecida uma matriz de riscos com esse tipo de mapeamento. Os riscos devem ser priorizados
pela alta administração, a tarefa de priorizar o risco e a tarefa de definir apetite, tolerância, todas essas questões que são inerentes à gestão integrada de riscos, deve ser da alta administração, com papéis definidos naqueles documentos que o Elsen contou para a gente. Quando o Elsen falou assim, olha, o que é papel do Conselho de Administração, o que é papel do Conselho Fiscal, da diretoria executiva, do auditor interno, do auditor externo, enfim, dos comitês de apoio ao Conselho, esses papéis são muito claros, inclusive quanto à gestão de riscos. Os riscos eles podem ser desdobrados também. Um dos eventos de riscos que é típico é o evento de risco de fraude e corrupção. Ele pode ser detalhado em organizações que já tenham mais maturidade na implantação disso, no detalhamento do risco de fraude, que é chamado de Fraud Risk Assessment. Qual é a avaliação desse meu risco de fraude, onde ele pode se manifestar na empresa? E a produção de instrumentos como o mapa de calor, aquele que mostra onde os riscos priorizados estão com relação à vulnerabilidade, com relação ao impacto, na matriz do que pode ser mais sensível ou não a cada uma das empresas. Na terceira dimensão, nessa formalização de políticas e procedimentos para um programa de governança, de compliance, de gestão de riscos, etc., há um conjunto de documentos que eles devem evoluir e devem cada vez mais refletir essa construção da cultura ética nas organizações. A gente cita aqui alguns deles, mas são vários, um conjunto de políticas, como, por exemplo, a política de riscos, que o Elsen contou aqui para a gente, política de corrupção, política de segurança da informação, normas de gestão e tratamento de denúncias, um código de conduta ética e de integridade, política de consequências, relacionamentos com vários terceiros. A lei de corrupção brasileira ela destaca que há um risco muito alto de suborno e de corrupção no relacionamento que as instituições têm com seus terceiros. E aí terceiros aqui não são serviços de mão de obra terceirizada, mas seus fornecedores, seus principais clientes, seus parceiros de negócios, enfim, todos aqueles que podem vir a representar a nossa organização em nosso nome, podendo cometer algum ilícito e a gente ser contagiado com esse ilícito. Então, revisão de políticas de relacionamento com diversos terceiros é muito importante para a construção de um programa de integridade mais maduro. O processo de tratamento de denúncias, a análise de integridade com relação a esses terceiros, que eu estou trazendo para o dia a dia da organização, quando eu estou contratando um fornecedor, etc. E, em específico, vale destacar, e está propositalmente separado desses hexágonos, regras específicas de licitações e contratos, também previstas na lei das estatais, na lei 13.303, seu capítulo 2. E aí a gente sai um pouco daquele viés meramente técnica e preço, que a 8666 já trazia para as estatais anteriormente, anterior à lei 13.303, mas a gente pode inserir, deve inserir elementos que estão mais aproximados desse conjunto de regras da Convenção Antissuborno da OCDE. E aí colocar o aspecto de integridade como aspecto essencial para a construção desse relacionamento com um público importante, que são os fornecedores. Na dimensão de comunicação e treinamento, há de se definir uma estratégia de comunicação, ou seja, essa mensagem do programa de integridade, das práticas de governança, de gestão de riscos, de um conjunto de controles internos para mitigar alguns riscos, isso é fundamental que se chegue com uma estratégia muito clara de comunicação. Essa comunicação pode se dar por palestras, por seminários, por newsletter, por informativos, etc., mas também pode se dar por um conjunto de treinamentos e capacitação de pessoas-chave. A gente pode aferir isso por meio de uma pesquisa de clima, com as várias partes endereçadas numa estratégia de comunicação. A gente detalha a estratégia num plano de capacitação no que tange às ações de treinamento. A gente busca construir um conjunto de indicadores de efetividade para saber se esses nossos públicos de relacionamento, ou seja, as áreas que trabalham com o dia a dia da empresa nas diversas atividades de suporte, de gestão ou finalísticas de uma organização, se elas reconhecem o papel desses agentes que a gente vai conhecer para a construção da governança, dos riscos, do compliance, da conformidade das organizações. Enfim, de que maneira eu estou chegando a cada um desses públicos numa periodicidade necessária. O Elzo citou um conjunto de treinamentos exigidos para membros da alta administração e conselheiros, como requisito anual da Lei 13.303. Então, como fazer chegar a mensagem desse conjunto de práticas como elementos para agregar valor. Enfim, algo essencial na dimensão de comunicação e treinamento. E no monitoramento, interrupção, remediação e penalização, nessa quinta e última dimensão, não só esses indicadores de efetividade, se a gente está tendo
um conjunto de denúncias, um conjunto de interrupções de ações que foram preventivamente informadas por meio do canal de denúncia. Quando o Elze fez o destaque, o canal de denúncias era um elemento fundamental para um programa de integridade, de fato ele o é, assim como também o é em todas as pesquisas o papel da auditoria interna, que é um dos atores da governança corporativa, os trabalhos que a auditoria faz para buscar detectar fraudes e infrações, e que remediação é essa que a organização impõe para que essa janela, essa possibilidade de cometer fraudes fique mais exposto, e como fechar um pouco essa janela, essa porta. Um conjunto de incidentes já registrados que mostrem para a gente quais são as áreas que estão mais sensíveis a fraudes e infrações, o reporte de canal de denúncia, ações de responsabilização e o instrumento em si de canal, juntamente com alguns red flags, alguns sinalizadores nos principais sistemas informatizados daquela empresa que já tem um grau de maturidade maior, para que ações que estejam ainda em trânsito, que ainda não sejam concluídas e consumadas, a gente tenha um alerta de monitoramento efetivo durante o nascimento de cada uma das transações operacionais, aquelas relevantes. E a gente tenta desenhar isso em um conjunto de práticas e, obviamente, de atores que possam existir numa grande organização, ou uma organização de médio porte, e aí não vale a pena a gente ficar aqui focando em quantos seriam os profissionais para compor cada uma dessas áreas, e nem se todas as áreas precisam existir bem delimitadas, como a gente tem nesse diagrama, mas a gente parte de uma abordagem em cima dos objetivos estratégicos da empresa, vocês vão ver isso na parte de baixo desse diagrama, com monitoramento do desempenho empresarial, se a empresa está atingindo os objetivos que ela designou como importantes para o seu objeto social. Para cada um dos objetivos e macroprocessos, eu tenho uma cadeia de valor, uma arquitetura de processos a serem trabalhados. Os riscos, e aí é o primeiro momento onde a gente entra na plataforma de governança e risco de conformidade exigida para 13303, eles têm que ser derivados desses objetivos estratégicos e monitorados como documentos como a política de riscos, a matriz de riscos, o mapa de calor, a avaliação do risco de fraude, um conjunto de controles internos que possa mitigar, quando a resposta adequada para aquele risco for a mitigação, um risco que a empresa tem de alto impacto, de alta vulnerabilidade. Esse monitoramento feito por uma área de auditoria interna, seja fazendo seu planejamento anual com base nos principais riscos da empresa, seja a produção de seus relatórios, levantando um conjunto de recomendações para a melhoria do ambiente de controles internos, a adoção, na parte superior desse diagrama, das boas práticas de governança corporativa, não só dispostas no seu estatuto social, mas também formalizada por meio das reuniões dos colegiados de governança, bem como esse conjunto normativo de compliance, que parte do Código de Conduta Ética e de Integridade, do próprio Programa de Integridade, ou Programa Anticorrupção, ou Programa de Compliance, e do conjunto de políticas e normas revisadas para introduzir cada um desses elementos nesse amadurecimento da organização. E aí o olhar transversal de segurança da informação e de gestão e tratamento de denúncias e infrações como algo complementar nessa plataforma. Lembrando que a quantidade de pessoas que vai ser alocada em cada uma dessas atividades depende do tamanho da empresa. É sempre desejado que áreas que trabalhem com riscos e com compliance estejam muito mais próximas de um diálogo com o Conselho de Administração ou com o Comitê de Auditoria, como seu representante, para facilitar uma percepção de independência. Da mesma forma, é requerido isso das áreas de auditoria interna, um relacionamento direto com o Conselho de Administração ou com o Comitê de Auditoria e Riscos. Então, dessa forma, a empresa pode designar um grupo de pessoas, de agentes ou de áreas, para trabalhar com essas funções típicas, que a gente chama de segunda linha de defesa, como riscos, controles e integridade, mas tem um outro conjunto de profissionais com a independência requerida para o trabalho de fiscalização, para compor a auditoria interna, sempre com um reporte periódico, um diálogo, exigido também pela 13303, para essa alta hierarquia, para essa alta administração, para fazer esse monitoramento do programa. Como benefícios imediatos da adoção dessas práticas, e aí a gente sai do viés de custo e passa a ter o viés de investimento, a gente passa a ter redução de custos causados pela inexistência de controles, com possibilidade de fraude, com a redundância de controles, o excesso de burocracia das organizações, com um melhor equilíbrio, um melhor trade-off entre segurança e eficiência dos processos, para que a gente tenha processos eficazes, mas que sem prejudicar o desempenho da organização, maior transparência. O Elzen foi muito cirúrgico ao apontar uma série de mecanismos
de transparências exigidos, não só pela lei, como boas práticas e referências. Resiliência, ou seja, maior resistência às crises por parte das organizações, porque elas estão preparadas para atuar em cima do que é estratégico, seus objetivos. E uma percepção de valor, o conceito de reputação de uma organização, seja para a tomada de financiamento, seja para a taxa de juros de um financiamento que ela vai buscar, seja para a atração de talentos, de pessoas que queiram trabalhar naquela empresa, seja para o relacionamento com fornecedores e parceiros de negócios, tem tudo a ver com o conjunto de práticas e a transparência que eu dou desse conjunto de práticas para todas as partes interessadas com esse processo. Aí a gente tem uma lógica que essa criação de valor não é só para o acionista, que é o shareholder, né, aquele que está investindo e quer receber um dividendo da organização, mas também para o público interno, gestores e empregados, e para o público externo, sociedade, bancos, fornecedores, clientes, etc. Isso seria uma visão geral da criação de valor esperada por esse tipo de investimento feito nas organizações. A gente tem um espaço previsto para perguntas. Eu queria chamar de volta a Ariadne para poder nos orientar de como a gente deve prosseguir com esse momento das perguntas. A gente já procurou responder algumas daquelas que foram destacadas no chat à medida que a gente foi recebendo aqui. Elza, quer fazer alguma colocação adicional? Eu queria até colocar aqui, já respondendo uma das perguntas aqui que os nossos colegas colocou. Qual é o nome que devemos dar para a área, né? Sobre a questão do nome, isso não parece não, mas é uma questão difícil de responder, porque dependendo do instrumento normativo que você observe, ele vai ter pequenas nuances, né? Se você for na CGPAR de número 18, que diz que toda empresa pública tem que ter uma política de riscos, uma política de conformidade, né? Ali você não entra na questão compliance, mas entra com o termo conformidade. Se você for na instrução normativa conjunta do Ministério do Planejamento CGU, de número 1, né, que é um documento normativo muito importante para as empresas públicas observarem, né, você entra na questão lá de integridade. Né? No decreto 8.945, você observa riscos e integridade. Então, na verdade, em empresas grandes, e aí já responder em paralelo uma outra questão aqui, você vai ter... pode setorizar isso, ter uma área específica de riscos, uma área específica de integridade, uma área específica de controles internos, né? Uma área específica que vai cuidar de questões de compliance. E em empresas menores, você tende a enxugar essa estrutura e ter, de repente, um único departamento que vai cuidar de todas essas questões, né? Isso não há nenhum impeditivo, você só tem que ter recursos humanos, né, necessários suficientes para tocar os trabalhos, que é realmente muita coisa para se fazer, tá? Agora, tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de todos, né? Na administração pública, a gente ouve muito o conceito de integridade, e na iniciativa privada, ouvimos o termo de compliance, né? E compliance, muitas vezes, é utilizado só como conformidade, restringindo muito a abrangência dessa relevância. Mas na administração pública, vocês vão ver cada vez mais forte o conceito de integridade abrangindo todas essas questões, conformidade, compliance em si. Então, a questão é fazer, né? Pergunto, qual a melhor terminologia de denominação para a área responsável pela governança corporativa? GRC, né? O IBGC fala muito em Secretaria de Governança como a área que vai motivar a implantação dessas boas práticas. Enfim, não há uma terminologia exigida, mas há uma preocupação em se implantar e se desenvolver a maturidade de cada um desses temas nas organizações. E teve uma outra pergunta aqui interessante, se era interessante desenvolver, levando em consideração que a governança é a gestão da gestão e pautado no princípio da transparência das informações, como medir o desempenho e a efetividade da governança de uma empresa. No caso, o próprio indicador IGSESH é um instrumento extremamente interessante, vale a pena... Você está respondendo, você está participando de um processo de avaliação, mas eu gosto muito de olhar quem nos audita ou quem afere como nós estamos trabalhando, não como um peso, né? Na verdade, o próprio TCU, o CGU, quando nos abordam, avaliando essas questões de governança, como a nossa empresa está indo, na verdade, eles estão nos ajudando, é como se tivéssemos contratado consultorias específicas, porque nós temos que ver as recomendações dele como colaboração dos nossos amigos
que participam do controle externo. De como a gente pode melhorar e avançar com Exatamente, são recomendações. A visão antiga da auditoria como algo punitivo é uma visão completamente retrógrada, antiga. Eles nos ajudam. Podemos também contratar auditorias específicas sobre essa temática, ou podemos buscar em outras referências, em documentos como esse citado pelo Fernando, como os guias de implantação dos programas de integridade da CGU, são excelentes referências com várias questões que você deveria observar. Então, também serve para isso. O Cláudio fez uma pergunta agora há pouco, até um pouco invertendo as ordens, sobre o que seria esse tamanho de empresa, empresa grande, empresa média, qual a abrangência dessas práticas. Algumas, Cláudio, elas são para todas as empresas, que está na 13303, mas no que tange ao programa de integridade, ao programa de compliance anticorrupção, a Lei 12846, a Lei Anticorrupção Brasileira, e o seu decreto de regulamentação 8420, define alguns incisos, de quais são incisos que são o conjunto de incisos total para empresas de médio e grande porte, mas também ele fala que empresas menores brasileiras, não só empresas estatais, empresas privadas, inclusive, ela tem um conjunto mínimo de obrigações para estruturar um programa de compliance ou de integridade anticorrupção. E isso está bem disposto no decreto 8420, que regulamenta a Lei Anticorrupção Brasileira. A gente pode avançar para outra pergunta. Ariadne. Quem seria o responsável pela fiscalização da implantação dessa estrutura para atendimento da lei e sobre o resultado dessa fiscalização, se ele é divulgado em site para consulta pública? A gente tem claramente os órgãos de controle, a CGU para empresas estatais é o órgão que faz a avaliação da implantação de um programa de integridade e desse conjunto de práticas de governança. O TCU também tem trabalhos específicos para aferir o nível de maturidade de governança das empresas estatais. Ambos os órgãos de controle, eles colocam em seus portais a publicação dos seus relatórios. É óbvio que se a gente estiver falando de uma informação muito estratégica para uma empresa estatal que tem concorrentes, uma ou outra informação ela é protegida por meio de tarjas, mas a grande maioria dessas informações são totalmente públicas no site dos órgãos de controle e internamente nas organizações. As auditorias internas, elas têm a obrigação de fazer um trabalho de monitoramento do avanço, da implantação desse conjunto de práticas com recomendações internas. Só para vocês terem uma ideia, o TCU preparou um guia para realização de auditorias sobre gestão de riscos. Esse guia de instruções de como você auditar os programas de gestão de risco das empresas, ele tem 146 páginas. É um documento extremamente detalhado, E aí, nessa hora, parece que você tem um grande holofote assim, voltado para você. E, na verdade, nós temos que prestar contas para toda a alta administração. Essas áreas que trabalham com integridade, riscos e governança prestam contas para o Conselho de Administração, para o Conselho Fiscal, para o Comitê de Auditoria, E acaba que também a gente pode entrar no plano de auditoria, a auditoria interna de nossas empresas. Um último complemento para essa pergunta, o Elson fez referência ao documento do TCU para a gestão de riscos, de como auditar, como verificar a implantação. A CGU também tem um documento equivalente para a implantação de um programa de integridade, não só o guia de implantação, mas treinamentos e regras para a auditoria de um programa de integridade, que vai além daquele guia que está publicado no site da CGU. A gente tem a próxima pergunta. Nas estatais, a área de gestão de riscos é a responsável pelos programas de integridade e governança corporativa. Ela pode ser, não tem um instrumento que diga que não seja ou que seja. Agora, é importante denotar que, para a empresa, a administração direta, autárquica, fundacional, e respondendo ao decreto 9.203 de novembro de 2017, a obrigação das empresas de criarem áreas que tratem essa temática de integridade, tenham as suas obrigações previstas no estatuto, pode ser área de risco, pode ser área de governança, não importa. E há uma obrigação para que o plano de integridade dessas empresas relacionadas à administração direta, autárquica, fundacional, esteja aprovado pela alta administração até novembro de 2018. Então, para todos aqueles que encontram-se nesta realidade, nesse tipo de empresa, precisa correr atrás e implantar o seu plano de integridade aprovado pela alta administração até novembro de 2018. A quantidade de pessoas que estão ali trabalhando com esses temas nas empresas, a quantidade de áreas, depende muito do tamanho de cada empresa e a maturidade que essa empresa já está. Se a empresa está iniciando, claro que ela vai
provavelmente concentrar a implantação dessas práticas de riscos, de integridade, de governança, na mão de poucas pessoas em uma única área para poder fazer frente às exigências da 13303. À medida que a organização cresce, ou se eu estou falando de uma empresa muito maior, ou do amadurecimento desses temas na organização, há uma tendência de que essas áreas comecem a trabalhar de forma complementar, mas unidades organizacionais diferentes. Tudo é uma construção. Um amigo nosso aqui, levando em consideração as melhores práticas, quais os indicadores de efetividade mais utilizados, né? Indicadores de efetividade, por exemplo, para programas de integridade, a gente começa inicialmente, quando a empresa tem baixa maturidade ainda, com aqueles relacionados a canal de denúncias, temas que são mais aparecem mais nas manifestações de denunciantes. Isso serve para a gente ter uma percepção se a confiança no canal, se eu consigo fazer interrupção de ações de risco relacionadas a fraude e corrupção, ou ainda de infrações na organização. Então, os indicadores de efetividade mais relacionados ao canal de denúncia são os primeiros a serem adotados. Mas, a partir daí, ou seja, à medida que a organização vai amadurecendo, se a gente pegar cada uma daquelas 5 dimensões, a gente pode definir minimamente um conjunto de indicadores, um para cada uma delas, que sirvam de monitoramento da alta hierarquia, da diretoria executiva, do conselho de administração, do conselho fiscal, seja na quantidade de orçamento que está sendo dedicado ano após ano para a implantação dessas práticas, seja na quantidade de atualização de políticas da empresa para saber que o tema de integridade, ou de riscos, ou de controle está aparecendo no dia a dia e sendo bem divulgado, a retenção dos treinamentos, se o público que está recebendo as ações de comunicação e treinamento, vocês estão conseguindo reter, pesquisa de clima para saber como que essas funções estão conseguindo desempenhar o seu papel, conjunto de recomendações em relatórios de auditoria, enfim, tem um conjunto muito grande de indicadores, sejam indicadores de riscos ou indicadores de processos, para avaliar a efetividade da implantação dessas práticas. Mais alguma pergunta? A política de riscos necessariamente precisa estar ligada ao plano estratégico através de seus objetivos? Seria interessante, né? A política é um norte, é como se fosse um farol. Ela aponta uma direção que a gente tem que seguir, né? Você já pode já cumprir algumas diretrizes que você está executando projetos ou ações que observam diretrizes da política, ou aquilo que você ainda não fez, mas você precisa fazer. Então, a empresa precisa atingir um norte, uma direção. Agora, se a empresa não tem um plano estratégico, eu posso fazer a política de risco? Deve, faça. Até porque não ter o plano estratégico já é um grande risco para a empresa. Agora, eu tenho um plano estratégico. Qual é a correlação dela, por exemplo, com a política de gestão de risco? Eu vou fazer análise de risco, por exemplo, do próprio planejamento estratégico, aí já observando orientações do COSO 2017, que já subiu, colocou a necessidade de fazer análise de riscos, de objetivos estratégicos. Você pode fazer análise de riscos também do próprio plano diretor institucional, dos seus projetos, tá? Então, a correlação é muito forte. Bom, gente, em função do tempo, a gente teve um pequeno atraso no início do webinar por causa de problemas de conexão aqui com o computador, habilitação do vídeo e do áudio, mas fechamos 1 hora de avanço do webinar. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e responder a um conjunto de perguntas. As demais perguntas que não puderam ser respondidas, a equipe da Alliance for Integrity vai nos enviar para a gente tentar responder a todos vocês, e todo o material será encaminhado, será divulgado dentro do portal, das ferramentas da própria entidade, da Alliance for Integrity. A gente agradece bastante o convite e quer deixar uma mensagem muito entusiasmada para vocês, de que esses temas, o quanto que eles são importantes para o amadurecimento e para a criação de valor das organizações. De minha parte, Fernando Macedo, por parte da Eletrobras, por favor, será um prazer poder retornar a outros encontros com vocês. E por parte da EPE, né? De minha parte aqui, Elzen Clever Aguiar, agradeço muito a oportunidade. Vocês perceberam, né, que nós somos apaixonados por esse assunto. A governança, ela realmente é um assunto extremamente relevante. E aí, de repente, podem contar conosco através da Alliance, eles têm como chegar em contato com a gente, né? Estamos aqui também para poder colaborar. E até uma próxima oportunidade. Não esqueçam de depois observar o vídeo no canal do YouTube da Alliance for Integrity. O vídeo ficará inteiramente lá. Um abraço. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, gente.